Todo cristão pode ter dons de poder? Lição 4. Dons de poder. Textuário. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Verdade prática. Os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Para você que costuma assistir o trabalho, já sabe que você vai gostar. Eu lembro aí de você deixar o seu like. E para você também que pretende se inscrever no canal, eu lembro que o inscreva-se fica sempre escrito em vermelho. E é importante, então, que você verifique se ele está ali ativado. Aí ele fica inscrito e em letra cinza. Também é importante você comentar e compartilhar, que isso tudo ajuda na divulgação do trabalho. Eu acho que hoje a gente até deve falar um pouco mais sobre isso, sobre as diversas maneiras também que a gente faz a obra de Deus, das diversas maneiras que a gente soma na obra de Deus, que isso que é importante. Leitura bíblica em classe será em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e de 9 a 11. Uma leitura pequena em relação ao que costumamos fazer, mas que passamos a ler e comentar agora. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Versículo 11, que encerra essa leitura. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O objetivo geral será examinar os dons de poder. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. A história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo. Entre os primeiros cristãos, sobejavam os dons de poder. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Bom, aqui talvez seja importante a gente retomar esse elenco de 9 categorias de dons que estão presentes na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Eles podem ser divididos em 3 grupos.
O primeiro grupo, pelo menos na nossa ordem aqui de abordagem, foi o da lição passada, a lição 3, dons de revelação. Naquela ocasião, dissemos que dons de revelação são os dons de discernir os espíritos, a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. Essa lição ainda está aí no nosso canal. Se você, por acaso, não assistiu, ainda está em tempo. E agora vamos para um segundo grupo, que são os dons de poder. Então, possivelmente a gente vai dizer isso no meio da lição, mas já vai ficando, quanto mais ficar gravado, melhor. São dons de poder, os dons de curar, dons de operação de maravilhas e o dom da fé. Fica para a lição seguinte, suponho, os dons ainda que seriam os dons de falar ou dons de elocução, conforme a questão. Mas isso será na próxima lição. Nessa aqui, então, reiterando, vamos falar de dons de poder, que são dons de curar, dom de operação de maravilhas e dom da fé. Nesta lição estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da Igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da Igreja, busque-os com fé em oração. Essa lição será dividida em 3 capítulos. Capítulo 1, o dom da fé. Capítulo 2, dons de curar. E capítulo 3, o dom de operação de maravilhas. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, o dom da fé. Na Epístola aos Hebreus, lemos que, abre aspas, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, fecha aspas. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aprendemos com o texto do capítulo 11 de Hebreus, conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. A fé como dom é distinta daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. Ou seja, a fé como dom é diferente da fé salvífica. Salvífica é a fé da salvação. Salvífico ou salvífica é derivado de salvação. Igualmente, se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. Naquela galeria de frutos do Espírito, né? Bondade, longanimidade, aí está lá fé, mansidão, domínio próprio e assim por diante. Então, para lembrar que aquela fé abordada naquela situação é diferente dessa que estamos estudando no presente momento. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre a edificação da Igreja. De acordo com o teólogo Stanley Horton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Isto é, fé sobrenatural. E o Stanley Horton é aquele mesmo autor que eu apresentei na lição passada, mostrei até o livro, por sinal é o livro que está sendo citado aqui na lição, e eu demonstrei ele aqui, aconselhei aos que não têm, ainda tem. Se por acaso você não assistiu a lição passada, dá uma olhadinha lá, ou se você deixou passar assim muito vagamente, né? Talvez valha a pena você dar uma reassistida, né? Quando é ler um livro a gente fala de releitura, mas
mas eu assisti mais uma vez, então pode ser interessante. Tem uma irmã aqui, eu não combinei com ela, não posso dizer o nome, né? Mas tem uma irmã que ela é comum ela dizer, já assisti, vou assistir mais uma vez, ou já assisti 2 vezes. É comum ela assistir as lições mais de uma vez. E como aprende, faz cada pergunta, cada observação, às vezes fala pelo WhatsApp, enfim. E isso tudo para a glória de Deus, mas está no caminho certo, né? A palavra de Deus eu faço assim diversas figuras, uma delas é como um grande banquete. E num grande banquete a gente deve aproveitar aquilo que a gente pode, né? Deixando de lado aí essa questão da glutonaria, mas a gente come até ficar satisfeito, come aquilo que a gente mesmo gosta, que nos dá prazer, e a palavra de Deus deve ser assim. Então, se tá bom, gostou do vídeo, não tem nada mais assistir 1 ou 2 vezes, e além disso também repassar a outras pessoas, né? Porque isso é uma contribuição muito grande. Você já pensou se você dá um vídeo desse para uma pessoa que, por exemplo, que nem é crente, que nem aceitou Jesus ainda, e aí a pessoa assiste esse vídeo, depois essa pessoa se converte, aí tempos depois você vai ver essa pessoa sendo usada com dons espirituais, como nós estamos estudando aqui. Você pode imaginar qual vai ser a sua alegria de se lembrar em pensar que eu passei aquele vídeo para ela quando ela não conhecia nada das Escrituras, ou andava, ela, a pessoa, né? Ou estava tão distante e Deus fez a obra. Pois é, Deus faz a obra através de nós que somos os seus vasos. Quando guiou o povo de Israel na saída do Egito e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse, abre aspas, não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Fecha aspas. Essa palavra, como foi empregada aqui no início desse período, Moisés na iminência de ser destruído por Faraó, seria no risco, seria o termo melhor, né? Ele corria o risco de ser destruído por Faraó, e isso não aconteceu porque houve a interferência de Deus. Moisés viu, pela fé, o livramento do Senhor antes de o fato acontecer. Esta é uma boa mostra bíblica do exercício do dom da fé. A síntese desse tópico 1, o Espírito Santo concede aos crentes o dom da fé para que ele possa realizar coisas que transcendem a esfera natural, visando a edificação da igreja. Capítulo 2. Dons de curar. O que são os dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso, a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, o Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá. Significa o Senhor que sara. A concessão desses dons à igreja deve-se à necessidade de o Evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra expiatória efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo.
Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que, aspas, não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Fecha aspas. Enquanto não recebemos o novo corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Os dons de curar são necessários à igreja da atualidade. No mundo incrédulo em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus todo-poderoso que, em sua misericórdia e amor, concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de curas, são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Conheço testemunho de diversos tipos de curas, inclusive na lição 1, eu dei até um testemunho meu mesmo de um trabalho que a gente fazia com um grupo de irmãos e num evangelismo, como Deus criou uma criança imediatamente estava enferma no colo da mãe, a gente viu depois a criança sadia no colo da mãe. Mas até a presente data, nós estamos falando aqui do dia 25 de abril de 2021. O mundo está, conforme os lugares, em maior ou em menor grau, está sob o jugo dessa pandemia do coronavírus, que vem causando enormes prejuízos, e o pior desses prejuízos, a morte de pessoas conhecidas. Vai ser difícil alguém assistir essa lição, dizer que não conhece, não teve uma pessoa mais ou menos próxima, mais ou menos conhecida, que acabou sucumbindo a essa enfermidade. Por que eu estou falando isso? Eu, pastor Israel, nesse momento, eu não tenho ainda um conhecimento de um testemunho de cura sobrenatural pelo Senhor Jesus Cristo de coronavírus. Mas eu acredito que já tenha até acontecido, apenas não me chegou ao conhecimento. E, claro, se você tiver, isso vai edificar muito. Se você tiver conhecimento, puder dar os detalhes, de preferência, né, se puder dar até o nome da pessoa, em que cidade a pessoa mora. Não precisa do endereço completo, não. É só dizer cidade, a cidade, a unidade da federação, tipo Brasília DF, Niterói RJ, ou São Paulo SP, coisas assim. Se você tiver e puder mandar, seria muito edificante. Mas eu creio que já aconteceu, porque mesmo na época que a AIDS matava muito mais do que hoje, eu lembro que eu escutei testemunho de cura de AIDS. Esse testemunho me marca muito porque eu soube por uma pessoa que não era crente, e até hoje não é,
Mas ela me deu todos os detalhes de como a pessoa procurou uma igreja evangélica, como foram feitas correntes de orações, como as pessoas fizeram jejum e o menino, que parece que era um rapaz, um jovem, e a mãe pedindo socorro na igreja, e como as pessoas foram vendo de uma hora para outra aquele menino melhorando, foram fazer os exames e aí já dava negativo, ele já não tinha mais nada e ficou curado para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, paralelamente, essa pandemia ela é meio complexa, porque ela veio, ela é muito complexa, ela veio revestida de um componente político fortíssimo, e de tal forma que a pessoa que for acometido do coronavírus tem sempre aí o posto de saúde, tem sempre os hospitais, toda uma divulgação de quantos casos são, se a pessoa foi atendida, se não foi atendido, se tinha leito, se não tinha leito. Mas mesmo assim a gente está vendo ainda muitas vidas se perderem. Eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que o meu Jesus, ele cura coronavírus também. Então, se você estiver assistindo esse vídeo, que Deus proporcione nesse momento a manifestação dos dons de curar em você ou em quem estiver próximo a você ou em quem Deus queira usar, de tal forma que a pessoa, seu ente querido ou você mesmo, seja curado e possa dar testemunho para a honra e glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que isso não impede, se você tem recursos humanos, que são os recursos dos médicos, recursos de saúde pública ou saúde particular, plano de saúde, enfim. Se você tem, você deve seguir a isso. Isso é até um princípio bíblico, né? O que a gente pode fazer, a gente não vai esperar que Deus faça. Mas existem as situações variáveis. Às vezes as pessoas não têm recursos por uma razão ou outra. E para esses casos, creia que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é o Senhor que sara. A síntese do tópico 2, existe uma variedade de manifestações do dom de curas. Sua concessão à igreja deve-se ao fato de que Deus quer dar saúde a seu povo. Capítulo 3. O dom de operação de maravilhas. Este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas, consideradas impossíveis e impensáveis. O ministério terreno de Jesus foi marcado por operações de maravilhas. O bom mestre repreende o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. O nosso Senhor atestou por muitas vezes o seu poder sobre a natureza criada para a sua glória. Podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. A ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, morto havia 4 dias. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados.
Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando-o de todo o nosso coração para curar os doentes, pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. A oração do justo pode muito em seus efeitos, independente de se ter o dom ou não. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados. Nossa responsabilidade é orar pedindo a cura. Quem sara o enfermo de acordo com a sua soberana vontade é Deus. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que, porque aconteceu o milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Que o Altíssimo tenha misericórdia e proteja-nos dessa pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. É necessário muito equilíbrio nesse ponto. A primeira lição teve o título "E deu dons aos homens". É uma frase bíblica, lá de Efésios, falando que o Senhor Jesus deu dons aos homens. Então, quando chega nessa parte aqui, desse elenco de dons aqui, que está no capítulo 12, 1 aos Coríntios, e nós estamos tratando particularmente dos dons de poder, que são dons de curar, dons de maravilhas e o dom da fé. Quando nós estamos tratando disso, a gente precisa observar algumas coisas. Na parábola dos talentos, por exemplo, vou deixar aqui na tela a referência. A Bíblia diz que Deus, a uma pessoa, ele deu 5 talentos, a uma outra pessoa ele deu 2 talentos e a uma terceira pessoa ele deu 1 talento. E aí vem uma explicação disso, conforme a capacidade de cada um. Esses talentos geralmente a gente coloca até para coisas mais naturais, que do natural para o espiritual a gente entra numa faixa sombreada que às vezes é difícil a gente dizer se uma capacidade é natural, é sobrenatural. Tem hora que isso acontece. Alguém pode dizer cantar. Ah, não, cantar é natural, porque existe até um cantor de música popular. Mas se a pessoa estiver cantando e for usada e Jesus curar uma outra pessoa que está assistindo, percebe? Então tem hora que fica sombreado. Mas olha só, Deus deu dons aos homens. Então quando chega nesse pedaço aqui, a gente precisa ter muito cuidado, porque, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, eu vou deixar essa referência aqui para você também na tela, ele diz, são todos operadores de milagres, são todos, têm dons de curar, todos falam em línguas, ou seja, Paulo encara com naturalidade e nos ensina que naturalmente é possível que haja no meio da igreja pessoas que tenham dons espirituais, que sejam usados com dons espirituais e pessoas que não sejam. Então, nesse aspecto, é razoável a gente considerar aquilo que eu falei em lições passadas. O dom é primeiro de Deus, em segundo da igreja e em terceiro lugar do vaso, do irmão, da irmã, do obreiro, da obreira, que vai ser usado nesse ministério.
Nesse sentido, dois extremos devem ser evitados. Não é razoável você dizer assim, se uma pessoa está doente, vamos chamar o irmão tal porque ele tem o dom de cura, ele tem dons de curar. Não, é razoável a gente até dizer, aquele irmão é um irmão que Deus usa nesse ministério, que Deus usa com dons de curar, já usou outras vezes, então é razoável chamar. Isso também é uma coisa importante. Mas também saber que, como nós já lemos aqui, esse mesmo irmão pode ir lá orar e Jesus pode curar e pode também não curar, porque quem é o Senhor Jesus, Ele é o Senhor, nós somos servos. E do outro lado dizer, não, Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer, mas não quer dizer que dentro da igreja então tem lá 1000 pessoas, Deus vai usar qualquer um dos 1000. Não é exatamente assim. É aquela história dos talentos. A uns Deus deu 5, a outros Deus deu 2, a outros Deus deu apenas 1, conforme a capacidade de cada um. Ao longo da atividade, da vivência no meio evangélico, na vivência cristã, na vivência com Deus, por uma série de fatores que é difícil até a gente quantificar, Deus poderá usar uma pessoa, poderá usar um irmão, poderá usar uma irmã, poderá usar num dom ou usar no outro, poderá usar em ambos, poderá usar em vários, poderá usar em um só. Então isso a gente precisa ter muito cuidado com essa questão. Quer dizer que se eu for orar e for buscar incessantemente eu vou receber? Pode ser que receba e pode ser que não. O apóstolo João escreve assim, se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedis o que quiseres e vos será feito. O que é isso? Quando a oração do crente funciona, o que eu chamo de funcionar? É uma oração dessa objetiva. Orei para Jesus curar e Jesus curou. Quando isso funciona, é porque a oração entrou em sintonia com o Espírito Santo, entrou em sintonia com a palavra de Deus. É quando a sua vontade, a sua intenção do servo entrou em sintonia com a vontade de Deus. Aí as coisas acontecem. Há pessoas que vai ser usada com mais frequência para uma determinada coisa. Desses dons espirituais, tinha um irmão que falava isso, eu achava muito interessante, mas é verdade. Desses 12 que estão elencados aqui, desses grupos de dons, possivelmente a variedade de línguas é o dom que tem maior frequência, maior possibilidade, probabilidade de ser exercido, porque o crente que é batizado, que fala em línguas uma vez, ele, com facilidade, conforme a circunstância, ele volta a falar. Os outros não, vai depender de o que o apóstolo Paulo fala, manifestações. Embora a variedade de línguas também seja manifestação, mas ele é parece que ele está mais ao alcance. A probabilidade parece que é maior de acontecer do que os outros. Então precisamos ter isso em mente. O dom é de Deus, mas é também do vaso. É do vaso no sentido de que Deus entregou ao vaso. E esse negócio do vaso, irmão, é muito importante ter isso em mente. Deus tem os seus canais. E a gente vai prosseguir e daqui a pouco a gente volta nesse tema aqui. Síntese do tópico 3. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. Concluindo, Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, dons de curar e o de operação de milagres. Operação de milagres ou operação de maravilhas, conforme a tradução. Mas sempre de acordo com a sua vontade e graça, vontade de Deus. Deus é soberano. Lembre-se de que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar essas dádivas para obterem lucros financeiros e enriquecimento pessoal.
Isto envergonha o nome de Jesus e mancha a idoneidade da igreja na sociedade. Quem procede desta forma está suscetível ao juízo de Deus, que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, o povo do Senhor, façamos uso dos dons de poder para propagar o Evangelho de nosso Senhor e glorificar o nome do Pai no poder do Espírito Santo. Coisas que eu já ouvi também, eu acho que faz até muito tempo que eu ouvi isso, eu acho que eu era até criança. Depois não ouvi um outro caso que eu pudesse citar assim com ênfase, com detalhe. Mas eu ouvi dizer naquela época, não sei se é verdade, mas dizer que em determinada situação havia uma pessoa, não foi aqui em Brasília, mas havia uma pessoa que contratava pessoas para se fingir de aleijado, que ia andar durante o culto, pessoa que ia fingir que era surdo para ouvir, e assim por diante. Aí atraía multidões. Tomara que até esse exemplo, ou mau exemplo, que eu escutei ainda, volto a dizer, ainda na minha infância, tomara que até isso não seja verdade, seja um equívoco, enfim. Mas alguém fazer isso é algo muito sério. Seria estar tentando fraudar a obra de Deus, os dons espirituais, manifestações do Espírito Santo. É coisa muito séria. Nem pensar num negócio desse. São situações como essas que eu costumo dizer. Melhor seria, ou menos mal seria, que a pessoa que, ao invés de fazer isso, estivesse lá fora no mundo. Mesmo que estivesse lá em pecado, mas pelo menos não estaria fazendo um atentado dessa natureza contra as coisas de Deus. Acrescente-se que, de tudo que a gente falou, principalmente no que concerne a dons de maravilhas, manifestações do Espírito para dons de maravilha, acrescente-se aí Atos capítulo 9, não está na revista, eu acrescentaria Atos capítulo 9, versículo de 36 a 42, que registra a ressurreição de Tabita ou Dorcas, após uma oração do apóstolo Pedro. Então, vou passando aí a referência para vocês. Então, vamos lendo e vamos comentando isso aqui que vai nos ajudar nisso tudo que estamos falando. Versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Jope é um porto ali no Oriente Médio. Eu estive na caravana por no território que hoje pertence a Israel. É porque o Oriente Médio muda tanto. E é o mesmo Jope de Pedro, onde Pedro tinha uma casa ali próximo a esse porto. É o mesmo porto de que tempos atrás a Bíblia fala que acontece o embarque de Jonas no navio. É o mesmo, só que, claro, as histórias se dão em épocas diferentes. A história de Jonas lá no Antigo Testamento, a história de Pedro no Novo Testamento. Então, versículo 37. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela quem? Tabita ou Dorcas, é mais conhecida na Bíblia como Dorcas. Ela morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Possivelmente isso aqui seria costume da época, né? Até o momento do sepultamento, enfim. E como Lida era perto de Jope, Lida é o nome da cidade onde isso aconteceu. Ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. Aqui já tem um ponto interessante, olha só. Os discípulos estavam em Lida.
ouvindo que Pedro estava em Jope, ou seja, era perto, mandaram então 2 varões, ou seja, eu suponho-se o texto, né, dá a entender, para irem o mais rápido possível, chamar a Pedro. Para Pedro vir diante daquele quadro ali, quem sabe Deus fizesse alguma coisa ouvindo a Pedro. Aqui vai o ponto. Por que eles mesmo não oraram pela Dorca, que naquele momento estava falecida? Eu creio que já era notório para aqueles discípulos que, por exemplo, Pedro havia sido usado, isso está no capítulo 4 do livro de Atos, para, quando ele ia entrando na porta lá do templo, ele, encontrando ali um aleijado, que era aleijado, coxo de nascença, ele ter dito àquele homem, né? Aquela frase que fica bem conhecida: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomou ele pela mão, levantou e andou. Aquilo ali assombrou todo mundo. Isso já foi lá para trás. E aqui, depois de diversas coisas que Pedro vai fazendo no Evangelho, eu creio que os discípulos entenderam o seguinte: olha, se tem alguém aqui, se tem alguém ao nosso alcance com grande probabilidade de ser usado por Deus, quem sabe até numa manifestação de maravilha, de ressuscitar, se Deus tiver interessado em usar alguém, se Deus quiser usar alguém a esse nível de maravilha, essa pessoa é Pedro. É por isso que a gente vai precisar chamar Pedro. Quando eu falei a questão dos canais de Deus, era isso que eu queria dizer. Quando a gente sabe e tem alcance, que tem uma pessoa que já tem essa facilidade, já tem esse costume, já tem essa intimidade, já tem essa prática, enfim, já tem esse dom, a gente não deve pensar 2 vezes. Deixa Deus usar o vaso que ele já começou a usar. E quando a gente entende isso em vários sentidos, até a própria palavra de Deus, não chega, a gente não colocaria nessa mesma condição de dons espirituais, mas o exemplo é válido. A palavra já está dada, já está no celular. Ah, era tão boa para fulano, para cicrano. Então, meu amigo, pega o seu celular, dá aí um comando e encaminha a situação, compartilha. E quem sabe com isso você não está dizendo: eu queria saber, eu vou orar até eu saber pregar igual o pastor Israel. Tem muitas pessoas me ouvindo que pregam melhor do que eu, tá? Só para você ter uma ideia. Eu tenho até muita reverência por certas pessoas de altíssimo nível que me acompanham aqui nesse canal. A mensagem já está feita. Você não precisa mais não precisa se preocupar com isso. Pega isso aqui e passe adiante, está fácil pela internet. Vou passar para fulano, para ciclano. Quem sabe Deus não usa essa palavra e faz alguma coisa. Pois foi isso que eles fizeram. Foram chamar a Pedro. Vamos prosseguir? E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E, vendo a Pedro, assentou-se. E ele quem? Pedro, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, os santos é a reunião de crentes. Sempre nisso, né? Quando santos, para os cristãos, devem ser colocados como grupos. Não se deve falar de uma pessoa individualmente. Vê que esse texto aqui, em nenhum momento fala São Pedro.
Ele fala Pedro, agora fala os santos. Olha só, Pedro está na casa, vai ressuscitar com a sua oração, vai ressuscitar uma pessoa e a Bíblia diz que agora que vão chegar os santos. Ué, mas os santos são... Não, agora quando reunir todo mundo e Pedro estiver ali junto, Pedro também fará parte dessa reunião de santos. É assim que funciona. Esse é o modo correto de se tratar esse tema. Apresentou-lhe viva, ou seja, Pedro apresentou Dorca viva. O versículo 42 encerra. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Jope, né? Eu já falei do início, é a cidade onde tem o porto, e é onde Pedro estava, onde Pedro morava por ali. Eu passava muito tempo ali naquela casa. Que essa casa, até a época que eu viajei, em 2008. Então, estamos falando aí o quê? De 12, 13 anos. Em 2008, quando eu viajei, ele estava lá, a casa lá com os dizeres, onde Pedro morava. Dons de maravilha, operado já na fase da igreja. A gente poderia, certamente, encontrar até outros, mas tem aqueles operados pelo Senhor Jesus e tem aqueles operados pela igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Se gostou, dê um like, curta, compartilhe. Se é a sua intenção, verifica se você está inscrito no canal. Tem que estar cinza e vai estar escrito lá, inscrito. E Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.